Olá, pessoal! Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma live de oração. Uma alegria a gente estar toda terça-feira aqui conectado, né? Se conectando com a palavra do Senhor. Sejam muito bem-vindos enquanto o Instagram vai avisando aí para as pessoas que a gente está ao vivo. Vamos conectando, né, para mais esse estudo. O estudo de hoje é uma grande revelação muito bonita, assim, de como a palavra ela edifica maravilhosamente bem. Então, sejam muito bem-vindos, vão ser chegando, né, silenciando essa correria do dia a dia. Eu sempre falo isso aqui, a gente precisa, né, ter esse contato com o Senhor de uma forma tranquila, calma. Então, é a hora agora da gente ir chegando mesmo, né? Chegando, se assentando, se acomodando. Não sei se você tá fazendo comida, tá arrumando os meninos que chegaram da escola, você tá num momento relax depois do trabalho. Mas eu acredito muito que quando a gente tira um tempo de qualidade para o Senhor, o nosso coração, nossa vida é edificada nele. Amém? Então sejam muito bem-vindos e vamos fazer uma oração para a gente iniciar, né, esse estudo maravilhoso de hoje. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Amém? Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor meu Deus, nós lhe agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui vivos, unidos na graça do Senhor, Pai. Fale conosco nessa noite, venha ao encontro das nossas necessidades, fale ao nosso coração, Pai. Nós sabemos que nada acontece sem a sua vontade, sem o seu consentimento. Se nós estamos aqui agora escutando essa mensagem, nesse momento, seja agora ao vivo ou depois gravado, é a vontade do Senhor que estejamos aqui recebendo essa palavra. Me use como instrumento do Senhor, toque o coração de cada uma das pessoas que esteja aqui, que o Senhor venha para trazer o alimento que a nossa alma e o nosso espírito estão precisando, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que o Espírito Santo esteja entre nós, no meio de nós e dentro de nós. Amém. Amém. A palavra de hoje é uma palavra que tocou meu coração de uma forma muito especial, é uma coisa que a gente já tem falado em alguns encontros aqui, tem a ver com sabedoria de Deus, mas é relacionado a um sentimento que muitos de nós ou sentimos em algum momento na nossa vida, ou alguém já teve um olhar com esse sentimento para nós, que é o sentimento da inveja. É uma questão que está muito em voga hoje em dia, com essa exposição das nossas vidas através da rede social, né? Seja você uma pessoa que se expõe mais ou menos, porque existe um movimento, né, mundial de comparação exagerada da vida do outro. E quando a gente mais se compara, mais portas a gente abre para a inveja entrar na nossa vida. E hoje a gente vai aprender um pouquinho com o que aconteceu com os apóstolos de Jesus, né? Jesus deixou os apóstolos para falarem sobre a palavra dele, e até mesmo os apóstolos, a gente vai ver na palavra, sofreram com a inveja, com a retaliação das outras pessoas, impedindo eles de fazerem a obra do Senhor. Mas a gente vai ver na palavra como a gente pode lidar com esse sentimento, tanto quando ele existe dentro do nosso coração, ou quando alguma pessoa, algumas pessoas colocam esse sentimento, ou essa visão, esse olhar sobre a nossa vida, que também não é uma coisa que abençoa, né? A gente sabe que isso não é de Deus. Então a gente vai falar sobre esse sentimento hoje. Eu espero de coração que você esteja com seu coração aberto, porque a reflexão é muito bonita. E a palavra do Senhor, ela não nos deixa dúvida, né? Que ela vem para nos ensinar. Então, seja você um líder de uma empresa que precisa lidar com outras pessoas, seja você um pai, uma mãe de família, esse assunto é super importante até para a gente saber instruir os nossos liderados, né? A gente lidera quando a gente está na nossa casa, em família, a gente lidera na nossa empresa, a gente lidera em várias, né, situações. Então, quanto mais instrumentalizado a gente estiver do comportamento humano, fundamentado na palavra, melhor é a nossa caminhada, né? Influenciando as outras pessoas, porque a gente evangeliza não só na palavra, mas principalmente no nosso comportamento, quando a gente se torna referência para as outras pessoas, assim como os apóstolos de Jesus foram. Então, o primeiro texto que a gente vai abrir, a gente vai dar uma passeadinha na Bíblia hoje, tá? Se você tá com a sua Bíblia, pega ela aí em mãos. Se você não tem, pode ficar tranquilo que eu vou ler pausadamente os textos para que você possa acompanhar. O primeiro texto está no Novo Testamento, é no livro Atos dos Apóstolos.
né? Um livro escrito por Lucas. E aí fala, o livro é no capítulo 5, versículo 17. A gente vai conhecer hoje um episódio que aconteceu com os apóstolos de Jesus e entender como é que foi o desfecho dessa história, que teve como, vamos dizer assim, motim inicial um olhar invejoso contra os apóstolos de Jesus. Então tá lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17. A gente vai ler do 17 e vamos passear um pouquinho nesse texto, são vários versículos. Vou começar a ler para vocês. Fala assim: os apóstolos são perseguidos. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Então, o nosso texto já começa assim, né? Alguns sacerdotes, que deveriam ser aquelas pessoas que levavam a palavra de Deus, se encheram o quê? De inveja pela obra feita pelos apóstolos. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, olha só, presta atenção nesse pedacinho, a gente vai depois parando para a gente entender mais. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Olha só que coisa mais maravilhosa. Os apóstolos foram vítimas de um olhar invejoso que levou os sacerdotes a prender esses apóstolos para evitar que eles falassem a palavra do Senhor e cumprissem com o propósito de Deus na vida dos apóstolos, né? Eles foram eleitos para levar a palavra da vida, né? Esse Novo Testamento, né? A mensagem viva de Jesus para as pessoas. E acontece que essas pessoas, esses sacerdotes, né, fariseus ali, antigamente eles ficaram com inveja. E aí a tentativa foi prender essas pessoas. Mas quando a obra é do Senhor, quando o propósito das nossas vidas é escrito por Deus, até os anjos se movem para abrir o cárcere da prisão. E foi exatamente o que a palavra nos mostra. Os anjos do Senhor apareceram e tiraram esses apóstolos de dentro da prisão. Ou seja, homem nenhum pode parar a obra que Deus tem para a nossa vida. Olha só, pega isso e põe isso dentro do seu coração. Homem nenhum pode parar os projetos e os propósitos que Deus desenhou para a sua vida. Vão levantar anjos, arcanjos para te defenderem, mas homem nenhum pode parar a obra que Deus tem para a nossa vida. E aí o anjo fala, né? O anjo do Senhor fala: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida, ou seja, toda a mensagem de Deus. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, obedientes que eram, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Então eles chegaram no dia seguinte, aquele pessoal que tinha mandado prender os apóstolos, e falaram: ei, vamos lá, pega os prisioneiros, né? Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Então vamos parar por aí. Primeira imagem que a gente tem que ter é isso. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, pode vir pessoas com olhares invejosos, podem vir pessoas se comparando a nós, querendo o que nós estamos conquistando, mas não há nada que impeça um propósito de Deus de ser executado. Não há nada que impeça você de realizar aquilo que Deus desenhou para você, a não ser nós mesmos. Nós é que não podemos nos desligar das mãos de Deus e largar. Quando os apóstolos foram soltos pelo anjo do Senhor, quando eles foram liberados para poderem, sim, em liberdade, fazer a obra do Senhor, eles simplesmente fizeram conforme foi instruído. Então, nesse momento, as únicas pessoas que poderiam impedir eles de fazer alguma coisa eram eles mesmos. Se eles tivessem saído da prisão e simplesmente recebessem a instrução do Senhor e falassem: não vou lá fazer não, tô com medo,
Eram as únicas pessoas, porque nenhum homem poderia barrar aquilo que Deus desenhou para aquelas pessoas de realizarem. E aí hoje o que a gente vê? Com esse excesso de comparações, excesso de performance, vários discursos aí falando que você tem que ter sucesso, que você tem que ser uma mãe exemplar, um pai exemplar, um líder exemplar, que você tem que isso, tem que aquilo, tem tanto tem que ir na vida. Não sei se você se depara com esses discursos, principalmente na internet, mas a gente fica tão envolto de tem que às vezes a gente está se desligando do propósito que Deus tem para a nossa vida. E aí a gente está em busca de outras prisões que não são a liberdade que Deus quer para a nossa vida. A gente está em busca de outros caminhos. Talvez você esteja se espelhando em pessoas, influências aí, que não são as influências que vão te levar para o caminho que Deus tem para você. E aí a gente tem que estar muito na consciência da nossa identidade nesse processo. Identidade como filhos de Deus, porque nós cremos em Jesus e a partir do momento que nós cremos em Jesus, somos adotados por Deus como seus filhos, né, na herança do Senhor da vida eterna. Então nós temos que ter, primeira coisa, essa identidade. Eu sou agora uma filha de Deus. E como filha de Deus, eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida. Então, não faz sentido eu olhar para o propósito e para o caminho do outro se não for para me inspirar nesse propósito e no caminho do outro. Mas se for para eu me comparar, isso vai mais me distanciar do que aproximar do propósito do caminho que Deus tem para mim. Muitas pessoas estão se comparando e se diminuindo frente ao outro. Eu não preciso olhar, até porque todo o caminho de glória do outro tem por trás um caminho de bastidores que talvez você não estivesse disposto a pagar o preço. Talvez você olhe, por exemplo, para mim agora. Nossa, que bacana, eu queria estar fazendo live igual a Ana e tal. Mas ninguém sabe, além das pessoas que estão próximas de mim, as lutas que eu enfrento para estar aqui. Lutas, inclusive, espirituais. E aí você fala assim, mas eu vejo ela ali toda terça-feira. Muitas das vezes é uma batalha estar aqui. Uma batalha espiritual, porque eu sei que existem forças do mal que não querem que eu leve a palavra de Jesus, assim como os apóstolos também foram bloqueados de levar a palavra do Senhor. Mas é um propósito, é um meu propósito, que vem com um preço. Assim como Jesus pagou um sacrifício, né, para receber toda a glória que ele teve. Não caberia outra pessoa passar por aquilo, era ele que deveria passar. Então a gente não pode ficar olhando para aquilo que não é nosso, que não é da nossa propriedade. E quanto mais a gente abrir espaço para comparações no sentido de eu sou melhor ou pior que aquela pessoa, quero ter isso, quero ter aquilo, a gente abre portas para o inimigo nos tentar. A gente abre portas para essa comparação crescer de uma forma não saudável, não no sentido de inspiração, mas no sentido de diminuir, de querer aquilo que o outro quer. Então a gente precisa estar muito centrado naquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí eu vou ler agora com você 2 textos que estão no livro de 1 Coríntios. Eles estão bem próximos. Na minha Bíblia, por exemplo, parece na mesma página, mas são capítulos diferentes. Olha que lindo. Todos nós temos dons, né? Fomos agraciados com dons e talentos individuais e únicos. Então eu tenho alguns dons, você tem outros dons. Nós, como igreja em Cristo, ou seja, todos nós somos membros, né? Cada um como o braço, a perna, como o corpo de Cristo, né? Nós somos a igreja de Cristo. Então, um funciona como a cabeça, o outro com a mão. O nosso corpo precisa de todas as partes para funcionar. Assim também é os planos de Deus para a nossa vida. Então, além da gente não ser inteligente, a gente se comparar com o outro, a gente tem que entender que cada um tem uma missão nessa vida. Cada um tem uma função nessa vida, até no exercício da fé. No exercício, né, de um ajudar o outro. A competência que me falta, você tem. A competência que te falta, em algum momento eu tenho, ou às vezes eu não tenho, meu irmão que tem. Então a gente tem que entender que somos uma unidade. Olha o que o texto de 1 Coríntios fala, no capítulo 12. Se você quiser aí abrir para acompanhar, eu vou ler aqui para você também. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Vamos ler do 27 ao 31 aqui para a gente entender uma outra perspectiva aqui. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Lembra que no primeiro texto do Atos dos Apóstolos, eu falei da perseguição
pelos apóstolos, né? No sentido de tentarem impedir que os apóstolos cumprissem a vontade do Senhor. E olha só o que esse texto fala. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, cada um individualmente tem uma função na vida, nesse corpo de Cristo, em viver em comunidade. Nós somos seres que vivem em comunidade. Até mesmo numa família, cada um tem uma função naquele lar, né? E aí o texto fala assim: assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres. Os que têm dons de curar. Os que têm dons de prestar ajuda. Os que têm dons de administração. E os que falam em diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Ou seja, a palavra está nos falando aqui. Até mesmo na igreja, Deus estabeleceu esses apóstolos que foram perseguidos, assim como hoje em dia há apóstolos entre nós, há pessoas que fazem milagres, há pessoas que têm dons de falar em línguas, profetas que trazem visões, tem pessoas com dons de cura. Cada um, não é todos são um profeta, todos vão ser usados da mesma forma. Cada um tem uma identidade. Cada um recebeu uma missão, cada um recebeu dons, capacitação para isso. Se não receberam totalmente, estão recebendo, assim como eu estou sendo instrumentalizada pelo Senhor a cada nova semana. E você da mesma forma. A cada novo dia, nós recebemos novas instruções e novos aprendizados de Deus, pelas oportunidades que nos aparecem no meio do caminho. Então Deus está falando assim: peraí, você não precisa ter um olhar invejoso pela caminhada do outro, porque o outro é único, assim como você. Você é única e para isso Deus te fez, para cumprir uma missão, exercer uma função na vida em Cristo, na vida em comunidade, né? E cada novo dia a gente exerce novas funções e novos papéis, mas dentro de um mesmo propósito na nossa vida. Então, fala assim no versículo 31, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, ou seja, busque o melhor dentro de você. Se você quiser se inspirar naquele outro que está fazendo uma obra maravilhosa, ótimo, mas não é no sentido de comparação, é no sentido de inspiração. O outro me inspira porque ele extrai o melhor de mim e não o pior. Eu tenho que olhar para o outro com um sentimento de inspiração, de motivação. E aí escolher também para onde eu dou conta e para onde eu não dou conta de olhar. Se você olha para uma pessoa e aquilo te desperta um olhar ruim, que você fala assim: nossa, toda hora que eu olho para aquela pessoa, não olha. Assume isso dentro de você e evita olhar, porque aí talvez você não olhe para ela com um olhar de inveja, e sim de compaixão. A gente tem um poder dentro de nós para ressignificar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos a partir daquela situação, a partir daquela perspectiva. Então, se eu olho para a pessoa de repente e tá tudo bem, a gente tá aí como humanos, com um olhar meio invejoso, peraí, o que será que em mim falta? Ou o que será que no outro tem demais que tá me fazendo ter esse olhar negativo? Será que na hora de eu olhar para as feridas que estão dentro de mim e me criar uma oportunidade para melhorar, seja por meio da fé, seja por meio da terapia, seja por meio de uma conversa com um amigo ou simplesmente de uma oração com Deus? Deus pode tudo na nossa vida. E olha como é lindo. Nesse mesmo texto, nesse mesmo livro, 1 Coríntios, no capítulo 13, logo aí no comecinho, no capítulo 4, tem um versículo que traz a palavra inveja pra gente. Fala assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Para nós, a espera não é um processo fácil. Amor é uma escolha. Nós escolhemos todos os dias.
Quando Deus nos dá os mandamentos e quando os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, qual é o maior mandamento? A resposta de Jesus para os apóstolos, para os discípulos, era amar a Deus sobre todas as coisas e amar aos outros como a si mesmo. Como eu posso falar que eu amo, escolher amar e escolher manter no meu coração olhar de inveja sobre o meu irmão? Se eu mantenho isso conscientemente, eu estou pecando contra Deus. Então, além da inveja nos trazer muitos males, como a gente vai ver aqui, ela, além de tudo, é um sinal de que eu não estou amando de fato Deus e os meus irmãos. Então, se o amor, ele não é inveja, se ele não se vangloria, não se orgulha, se o amor, ele não se alegra com a injustiça, ou seja, se eu tô querendo aquilo que é do outro e se é do outro, é uma coisa injusta, porque não é pra mim, concorda? Então, eu não tô tendo um ato de amor pelo outro e nem por mim mesmo, porque o mandamento fala amar aos outros como a si mesmo. Se eu não estou fazendo de uma forma justa, nem com o outro, nem comigo, isso quer dizer um ato de não amor comigo mesmo. Então, olha só como a palavra é linda. Deus fez cada um de forma individual para cumprir a sua missão, habilita-nos a cumprir essa missão à medida que a gente vai vivendo, à medida que Ele vai nos instruindo, nos capacitando. E além disso, nos mostra que deixar a inveja de lado e olhar de uma forma altruísta para o outro, ou seja, de uma forma de cuidado, de entrega, é um ato de amor. Se eu deixo a inveja de lado, né, tanto do outro quanto a minha, enfim, mesmo se eu tenho um olhar invejoso, né, o outro tem um olhar invejoso, se a inveja fica de lado dessa história, eu estou amando de fato a Deus e eu possibilito amar o meu irmão. E aí você pode me falar assim, Ana, mas eu não tenho um olhar invejoso pelas pessoas. Mas será que alguém não tem um olhar invejoso sobre você? E nesse caso, o que fazer? O que a gente faz quando alguém tem um olhar invejoso com relação a gente? A primeira pista está no ensinamento que Jesus nos deu e que eu tenho certeza que você já ouviu, que Jesus fala, né? Se eu apanhar numa face, eu simplesmente dou a outra. Como é que a gente dá a outra face nessa situação? É olhar para o outro e entender que todo olhar de inveja, ele revela uma falta, uma ausência. É uma ausência de luz, é uma ausência de Deus e é uma ausência de várias carências que a pessoa tem que ela não conseguiu resolver. Então eu posso olhar com compaixão e falar assim, eu preciso ter piedade dessa pessoa, porque ela só está conseguindo entregar inveja porque lhe falta muita coisa. E se lhe falta muita coisa, eu posso olhar com compaixão e oração. Eu posso entregar a vida dessa pessoa nas mãos de Deus e falar, Senhor, eu não posso mudar ninguém, mas aqui o mais poderoso de todos é você. E eu tenho certeza que o Senhor pode fazer o impossível na vida dessa pessoa. Abençoe essa pessoa. Ao invés da gente apedrejar, ao invés da gente xingar a pessoa e, ai, nossa, por que fica olhando para mim assim? Eu vou colocar ela nas minhas orações. Muitas vezes é difícil? É difícil pra gente. É difícil a gente liberar o nosso ego para assumir essa posição. Mas é o caminho mais sábio que existe. É o caminho que Jesus nos ensinou. Quando alguém nos dá um tapa numa face, a gente tem que entregar a outra. E entregamos a outra em oração. Devolvemos o bem para quem nos faz mal. A gente devolve porque a gente sabe que o outro não tem condições naquele momento de nos oferecer o bem. Porque muitas vezes o outro está desconectado de Jesus. Talvez ele esteja imerso em problemas, muitas vezes até espirituais, que nós não temos ciências. Então a gente precisa o quê? Se Jesus nos perdoou, nos santificou por meio da cruz, quem somos nós para não fazer o mesmo com os nossos irmãos? Então, se você tem aí um olhar, né, de, vamos dizer assim, de inveja com o outro, saiba que tá tudo bem a gente reconhecer isso. Por que eu tô falando saiba que tá tudo bem reconhecer? Porque é o que a palavra nos diz. No livro de Tiago, ainda no Novo Testamento, penúltimo texto pra gente ir encerrando nossa live, fala assim:
Tiago 3, versículo 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso. Não estou falando para ninguém gloriar, mas nem neguem a verdade. O primeiro passo está na gente assumir as sombras que existem dentro de nós. Eu tenho sentimentos ruins muitas vezes, você tem, todos nós temos porque somos humanos. E lá na frente fala, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Se a pessoa está envolvida nesse olhar invejoso sobre a sua vida, saiba que muitas vezes ela pode estar entregue sob domínio de forças do mal. E para forças do mal a gente responde como? Em oração, no escudo de Jesus. A gente não vai resolver com as nossas próprias forças. A gente não tem isso, não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que a gente atue com compaixão, com oração para aquela pessoa. E olha só no texto de Jeremias, para a gente ir fechando nossa reflexão a respeito da inveja, do caminho que Deus espera para nós. Fala assim, no Antigo Testamento, o profeta Jeremias, no capítulo 29, Jeremias 29, versículo 11. Olha que lindo. A gente começou falando dos apóstolos que foram presos por conta de olhares invejosos dos sacerdotes naquela época e foram soltos a mando, do anjo do Senhor, que enviou um anjo para soltar esses apóstolos para que eles pudessem falar a palavra do Senhor. Olha o que o texto de Jeremias nos traz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, Deus tem planos maravilhosos que nós não temos noção dos planos que Ele tem. Se você fica preso nos planos do outro, você deixa de abrir espaço para Deus realizar os planos dele na sua vida. Se você fica preso, o olhar invejoso nas bênçãos do outro, você deixa de olhar, deixa de criar oportunidade e abrir espaço para olhar as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Ele fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E olha o que ele fala no final. E os trarei de volta do cativeiro. O que aconteceu com aqueles apóstolos que estavam ali totalmente entregues, de coração entregues ao Senhor quando foram presos por conta da inveja do outro? O Senhor não mandou um anjo dele para tirá-los do cativeiro? Assim fala a palavra dessa noite para você. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, não importa a aflição, se sejam olhares invejosos contra você, se seja tribulações que você esteja passando, aflições, sofrimentos, não interessa o que você está passando. Se você buscar ao Senhor de todo o seu coração, o Senhor se deixará ser encontrado por você e os trará de volta do cativeiro. Por isso que a gente, na palavra aqui, Tiago fala, não negue se você sente que há sombra dentro do seu coração. Não se glorifique, não se vanglorie disso. Não fique orgulhoso por ter isso dentro do seu coração. Mas não negue, porque só Deus pode mostrar o caminho para sair, para tirar você dessa prisão. Seja prisão de depressão, seja prisão de angústia, de ansiedade. Quantas pessoas eu conheço que estão sofrendo de ansiedade, transtorno de ansiedade? Deus é o caminho, Ele não nos desampara. Por isso a gente precisa ser confiantes na fé, como fala o texto de Coríntios, como fala que o amor ele suporta, ele crê, ele é paciente. Nós precisamos ser pacientes no tempo de Jesus para a nossa vida e acreditar que embora o mundo ou as circunstâncias tragam olhares negativos sobre a nossa vida ou nós mesmos estejamos perdidos nesses olhares, Deus, Ele nos está amparando e Ele pode enviar anjos do Senhor para nos amparar. Ontem à noite, antes de dormir,
eu fui orar com os meninos, estavam o João Pedro e o Gabriel no quarto, e o Gabriel, meu caçula, tem 4 aninhos. E aí, quando eu comecei a orar com ele, eu falei, papai do céu. Ele falou, não, mamãe, hoje sou eu. Eu falei, tudo bem. E às vezes ele não quer orar, né? E aí eu falei assim, não, tudo bem, pode orar. Ele falou assim, papai do céu, coloque anjinhos do Senhor em todos os lugares. Coloque na nossa casa, coloque em todos os lugares, na cidade toda. Aonde o Senhor conseguiu, o Senhor coloque anjinhos. Eu achei tão lindo. E aí hoje, na hora que eu estava estudando a palavra e eu vi que era exatamente sobre anjos do Senhor, eu falei, olha que lindo. Que a sua oração de hoje, de todos os dias, seja isso. Senhor, coloque anjos ao redor e ao derredor da minha casa. Ao redor é assim, né? Em volta da casa. E também ao derredor, para que a gente tenha uma fortaleza no Senhor. Que a gente possa orar pelo nosso anjo da guarda, pelo anjo da guarda dos nossos filhos. Porque não importa o que a sociedade, o que os outros, o que os homens tentem fazer com você. Se os planos do Senhor para a sua vida são uma promessa, se Ele já escreveu esses planos, se não, né? O Senhor escreveu planos para a sua vida, eles vão. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, o Senhor vem para nos capacitar, para nos amparar, enviando anjos do Senhor para a nossa vida. Então essa é a palavra de hoje. Só para a gente terminar, continuando aquela história dos apóstolos, a última parte. Quando os apóstolos são pegos de novo por esses sacerdotes, os sacerdotes falam, mas por que vocês saíram? A gente não mandou vocês não falarem sobre a palavra de Deus? Olha o que o apóstolo Pedro fala. Ele fala assim, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Não há nada que os homens impeçam quando os planos são do Senhor. E aí um fariseu virou para os sacerdotes e falou assim, olha, não mexe com esse povo não, porque todo mundo está muito cativo a eles. Se vocês se opuserem a eles e eles realmente forem enviados de Deus, pode virar assim uma catástrofe aqui. E é um fariseu chamado Gamaliel. E aí ele fala assim, ele vai e tem um discurso para esses sacerdotes muito sábio, que eu quero deixar ele para você. Fala assim, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas, se o propósito ou atividade Fala assim, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, escuta só, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Ninguém luta contra Deus, gente. Os propósitos de Deus, eles são assim, por isso que a gente fala, Deus é fiel. Ninguém pode lutar contra Deus. E aí, no final, fala assim, os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Deus. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, com esse lindo versículo, né, do cumprimento da proposta, né, do propósito de Deus na vida dos apóstolos, eles fizeram. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Então, que Deus possa realmente trabalhar em nós, que a gente possa buscá-lo de todo o coração. Por mais que hajam percalços no meio do caminho, obstáculos, pessoas tentando te desviar. A gente sabe, o mundo é assim, infelizmente. Mas nós temos a chance e a escolha de seguir o caminho e o amor de Cristo na nossa vida. Nós temos a escolha, porque amar é uma escolha. Amar é uma escolha e Deus pode nos lapidar diariamente se a gente der permissão, se a gente buscá-lo de todo o nosso coração. Nem que para isso ele tenha que enviar anjos do Senhor para acampar na sua casa. Nem que para isso ele tenha que pegar na sua mão, te levantar, te chacoalhar. Eu falo assim, Senhor, às vezes eu sou muito lerdinha, me dá uns sinais mais claros. A gente ainda estava brincando ontem na nossa cela, desenha, colore para mim para que eu entenda os sinais do Senhor. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu espero que essa também seja a escolha de vocês. Porque o mínimo que isso revela é uma sabedoria, que a gente se coloque em humildade, reconhecendo, todos nós temos sombras dentro de nós, todos nós temos coisas a serem lapidadas, mas Jesus é o caminho dessa lapidação. Amém? Então agora vamos fechar os nossos olhos e colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que Ele tem,
né? Que a gente tem vontade que Ele cure, que a gente tem vontade que Ele ajeite, que Ele arrume. Se você tem pessoas aí que são difíceis no seu relacionamento, coloca elas nesse momento nas mãos de Deus, peça para Deus cuidar de coisas que nós não temos, né, domínio, nós não temos condições, nós não temos. A única coisa que a gente tem é a gente. A gente pode falar, eu quero me mudar, eu quero ser uma pessoa melhor. O outro a gente não tem. Então, o que a gente faz com o outro? A gente coloca nas mãos do Pai, né? A gente entrega o filho para o Pai. Amém? Então, vamos lá. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado por encher os nossos corações com a esperança do Senhor, Pai. Nós lhe pedimos nessa noite, Pai, que traga anjos para a nossa vida, Pai. Que os nossos anjos da guarda sejam nossos fiéis escudeiros, Pai, unidos com o Espírito Santo que habita em nós. Nós lhe agradecemos porque sabemos que a oportunidade, a bênção e a dádiva de ter o Espírito Santo dentro de nós só foi possível porque houve um sangue derramado de Jesus na nossa vida, Pai. Que o sangue derramado na cruz por Jesus não tenha sido em vão na nossa vida, Pai. Nós queremos buscar a Tua face de todo o nosso coração, Pai, para que o Senhor nos capacite, nos instrumentalize, Pai. Que o Senhor nos ajude a moldar, a filtrar o nosso olhar, os nossos pensamentos e sentimentos com relação a nós mesmos, com relação a quem somos diante de Ti, Pai, e também com relação aos outros. Que a gente escolha todos os dias e tenha força suficiente para olhar com o outro com a escolha amorosa, Pai. Com amor, não amor mundano, mas o amor que Jesus nos ensina, Senhor. Nos ensine a amar como Jesus amou. Nós somos falhos, nós somos pecadores, Pai. Nos perdoe pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, Pai. Mas a nossa vida é entregue a Ti, Pai. Nós entregamos a nossa casa, tudo que nós somos, tudo que nós temos nas Suas mãos, nós consagramos a Ti, Pai. Que o Senhor nos use como instrumento do Senhor aonde a gente estiver, Pai. Que se nós sejamos essa pessoa que precisa ser moldada, que o Senhor nos molde de ponta a ponta, Pai. Que nada saia do controle do Senhor. Que todo mal seja afastado da nossa vida. Que nós sejamos outra criatura diante de Ti, Pai. Que nós possamos ter a graça e a bênção de sermos tidos como filhos do Senhor, na esperança da salvação, Pai. Abençoe os nossos filhos, abençoe a nossa casa, a nossa família, os nossos pais, Senhor. Abençoe e acolha todos os pedidos de cada um de nós que estamos aqui, Pai. Eu não sei o que essas pessoas estão passando, estão precisando, mas o Senhor é soberano e o Senhor sabe. Antes que nós saibamos, o Senhor já conhece aquilo que está no íntimo do nosso ser, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ti, Pai. Nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, Pai. E agora juntos nós oramos, Pai, a oração que o Senhor nos ensinou, para que o Senhor tenha cada vez mais certeza da nossa entrega nas Suas mãos, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que os anjos do Senhor estejam acampados no nosso lar, nos dando força, nos dando livramento e nos capacitando cada vez mais. Espero de coração que essa palavra tenha feito sentido para você como fez para mim. Eu estou emocionada mesmo de ver como Deus é lindo e como Ele é capaz de livrar a gente dos cárceres, seja dos nossos pensamentos, das nossas angústias, dos nossos sentimentos, né? Os cárceres que a gente se prende muitas vezes e nem se dá conta. Então que a gente traga consciência dos cárceres que a gente precisa ser livrado e que os anjos do Senhor possam abrir as portas para essa vida plena, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Foi isso que Jesus nos falou e é isso que eu tenho certeza que Ele quer para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Um beijo grande. A live vai ficar gravada. Se você acha que outra pessoa precisaria escutar essa mensagem, manda para ela e marca aí. Se você quiser também me mandar o seu testemunho, alguma coisa que Deus falou no seu coração, eu fico muito feliz em receber isso. Viu? E na próxima terça-feira, se Deus quiser, a gente está aqui de novo. Um beijo muito grande e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.